Boa noite. Meu nome é Carlos Magno Vasconcelos. Eu sou economista, possuo um doutorado em economia, sou professor universitário. Eu tenho visto muitas pessoas, artistas, políticos, professores e, sobretudo, pastores de igrejas evangélicas postarem vídeos nas redes sociais opinando sobre as eleições presidenciais que acontecerão no próximo domingo, dia 2 de outubro. O desenvolvimento tecnológico dos últimos tempos permitiu que avanços importantes nos meios de comunicação ampliassem a participação popular nos grandes debates que acontecem na sociedade e, dessa maneira, através das redes sociais, alargou também a democracia política. Porém, a enxurrada de vídeos sobre as próximas eleições brasileiras se deve também e principalmente à grande importância desse pleito de 2 de outubro, tendo em vista que vivemos hoje uma radical polarização política. Nesse contexto, julguei importante manifestar minha opinião, porque acho que tenho algo a contribuir com essa discussão. Minha intenção com esse vídeo não é apontar aqui virtudes e defeitos dos principais candidatos ao cargo de presidente da República, mas esclarecer algo que existe por trás dessas eleições de 2 de outubro e que não está sendo muito considerado pela grande maioria das pessoas que têm postado seus vídeos nas redes sociais. Eu gostaria, na verdade, de falar dessa eleição, mas de uma perspectiva muito peculiar. Eu gostaria de tentar responder aqui, em poucos minutos, a uma pergunta importante, que é a seguinte: o que está em jogo nas eleições de 2 de outubro próximo? Se conseguirmos entender essa questão, ficará mais fácil escolher o candidato a presidente do Brasil. Sei que esse vídeo precisa ser curto, porque o tempo está escasso para todo mundo. Mas para responder essa questão que coloquei agora, preciso fazer uma breve incursão pela história do Brasil. Porém, esse não é um vídeo aula e, portanto, pretendo que minha exposição seja a mais curta possível. Muito bem. Reponho a questão que fiz agora há pouco. Ou seja, o que estará em jogo nas eleições presidenciais do próximo dia 2 de outubro? Vejam, o Brasil foi colonizado por Portugal durante cerca de 300 anos. Durante esse período, foram construídas as bases econômica, social e política do nosso país. Às vésperas de nossa independência, no início do século XIX, o Brasil podia ser definido como um país economicamente agropastoril, ou seja, uma economia primária, onde as pessoas que viviam no Brasil podiam ser divididas basicamente em dois grandes grupos. De um lado, havia fazendeiros, comerciantes, clérigos, ou seja, homens vinculados à igreja daquele período, e funcionários públicos, incluindo aí juízes e militares.
Do outro lado, havia escravos. O primeiro grupo de pessoas era formado por homens livres, enquanto o segundo grupo era formado por homens sem liberdade. O primeiro grupo de homens livres era geralmente formado por homens brancos, e eles dominavam a política e formavam o que podíamos chamar de elite socioeconômica do Brasil. O segundo grupo, composto por escravos, era geralmente formado por negros e índios e não possuíam direitos nenhuns. A independência política do Brasil em relação a Portugal em 1822 não alterou em nada a arquitetura econômica, social e política do nosso país. Apenas ao final do século XIX, em 1888, houve a abolição da escravatura no Brasil. Os antigos escravos e os novos imigrantes que chegavam no Brasil a essa época foram convertidos em trabalhadores assalariados, mas, de modo geral, permaneciam sem direitos. A antiga classe de homens livres e brancos continuava controlando a economia e o poder político no país. Os trabalhadores assalariados eram homens e mulheres que sustentavam economicamente o país, mas viviam miseravelmente. A antiga classe de homens livres e brancos, que constituíam a elite nacional, era sustentada pelos assalariados, controlavam a economia e o poder político. Todos os presidentes brasileiros, desde a proclamação da República em 1889, até o fim do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2002, eram representantes da elite nacional. Na década de 1940, Getúlio Vargas conseguiu aprovar a CLT, concedendo alguns direitos aos trabalhadores. Isso melhorou a situação da população assalariada, mas o grande e maior propósito da concessão desses direitos aos trabalhadores era cooptá-los para o apoio à política de industrialização do Brasil. A industrialização da economia brasileira começou a modificar a estrutura econômica e social do país, com um forte crescimento da classe de trabalhadores assalariados. Mas os grandes beneficiados pela industrialização do Brasil foram os homens brancos da elite nacional. Agora, a partir do processo de industrialização, aliançados com empresários de grandes multinacionais estrangeiras. O Brasil se tornava lentamente um país de economia primário e industrial, mas as elites socioeconômicas se mantinham as mesmas, agora turbinadas por investidores do setor industrial. A situação geral da classe trabalhadora era precária. Entre 1960 e 1980, enquanto o PIB per capita brasileiro crescia 4,3% ao ano, o índice de concentração de riqueza em nosso país, medido pelo índice de Gini, aumentou de 0,5 para 0,59. Isso significa que o país se tornava cada dia mais rico, porém essa riqueza estava crescentemente concentrada nas mãos da elite, que só representava não mais do que 20% da população brasileira.
Tudo o que faço com essa narrativa é mostrar que nosso país sempre foi socialmente muito desigual e injusto, e que apenas uma pequena parcela de brasileiros se beneficiavam do crescimento da economia nacional. Esse modelo de sociedade era garantido pelo controle do poder político nas mãos das elites socioeconômicas. Na década de 1980, a economia brasileira colapsou. Em 1987, o governo brasileiro declarou moratória, isto é, incapacidade de continuar honrando as dívidas que havia contraído nos mercados externos. Para sair dessa situação, o governo de Fernando Collor de Mello, também representante das elites nacionais, resignou a toda e qualquer liderança sobre a economia brasileira, através da abertura escancarada dos mercados nacionais. Em 1995, o índice de Gini, que já havia crescido de 0,5 para 0,59 entre 60 e 80, em 1995 ele alcançou 0,6, ou seja, piorou em relação a 1980. Ou seja, a riqueza nacional continuava cada vez mais concentrada nas mãos da elite dos 20% mais ricos. A década de 1990, durante os governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, marcaram também o início de um processo de desindustrialização do Brasil. Pois bem, para não me alongar mais nessa exposição, quero dizer que, levando em consideração as experiências dos 8 anos de governo de Lula, entre 2003 e 2010, e os quase 4 anos de governo de Bolsonaro, de 2019 até hoje, o que está em jogo nas eleições do próximo dia 2 de outubro é o seguinte: será que pretendemos manter essa sociedade desigual e injusta em que vivemos há mais de 200 anos, com 20% de brasileiros ricos ou milionários e 80% de pobres e remediados? Ou desejamos transformar nossa sociedade em um lugar socialmente mais equilibrado e justo, onde todos tenham acesso a condições decentes de vida? Se sua opção é reproduzir essa sociedade de desigualdades, você deve votar em Jair Bolsonaro no dia 2 de outubro. Ele é o representante das elites brasileiras. Ele é o representante deste modelo social de 20% de ricos e milionários e 80% de pobres e remediados. Mas, se você deseja viver em um Brasil menos desigual e, consequentemente, mais próspero e pacífico, você precisa votar em Lula. Lula é o representante daqueles 80% de injustiçados da sociedade brasileira. Eu desejo a você uma ótima votação no domingo e que você leve em consideração aquilo que acaba de ser dito aqui. Um abraço.